telespectadores. Meu nome é Gabriela Varago e atualmente eu faço comércio exterior no Colégio FECAP. E a gente está atuando na Câmara de Comércio BRICS+, Next Generation, Jovens Empreendedores e Investidores. Aqui eu estou com o Otávio, da Comexport, e minha colega de sala, Ana. Oi, eu sou a Ana, eu atuo também no comércio exterior do 2º ano e a gente está aqui com o Otávio Teixeira, que é gerente de importação e exportação na Comexport, onde atua há 13 anos com foco em importação diversificada em segmentos como alimentos, químicos, eletrônicos, telecomunicações e peças. Formado em administração, com ênfase em comércio exterior pela Universidade de São Judas e pós-graduação em negócios e liderança pela BSP. Acumula sólida experiência em gestão e operações de comércio internacional. Otávio, nós queríamos agradecer a você, primeiramente, por ter vindo até a FECAP, né? E obrigada por trazer essa surpresa conosco. E a gente queria saber como que é a sua experiência com o comércio internacional. Eu que agradeço pelo convite. Olá a todos os telespectadores. Obrigado aí, gente. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha área que eu sou apaixonado, gosto muito. Já estou aí na Comexport há mais de 10 anos, daqui a pouco eu vou para 15 anos. E vai ser bem bacana falar um pouquinho para vocês de toda a minha experiência, desde que eu entrei lá até atualmente, tá? Já até adiantando um pouquinho, eu fiquei aí desses 13 anos que eu estou até agora, né? Eu tenho 8 anos de experiência no setor automotivo e agora eu estou com um foco maior ali na parte de diversificados, né? A Comexport, ela tem diversas divisões operacionais e algumas são mais especialistas em alguns segmentos específicos, mas o time que eu faço a gestão, a gente faz processos praticamente de vários segmentos. A gente tem aí dezenas de segmentos, tá? Desde alimentos, bebidas, telecomunicações, têxtil, joia, semijoia, câmara de ar, pneu. Então, vai ser bem bacana para contar um pouquinho para vocês aí da nossa rotina. Bom, agora a gente vai começar com as nossas perguntas. Otávio, o que motivou sua empresa a iniciar operações de importação e exportação com os Emirados Árabes Unidos ou com algum outro país do BRICS? Boa pergunta. Depende muito de cada operação da Comexport, tá? Hoje a Comexport aí fechou o ano passado, né, com mais de 50 bilhões de reais faturados. Então, isso não é para qualquer um, é uma empresa bem grande, bem diversificada. Então, o que depende ali da gente, da origem que a gente vai fechar um negócio, vai fazer alguma importação. Tudo vai depender do nosso cliente, do que o nosso cliente precisa, tá? A Comexport, ela é uma trading company, então ela vai basicamente atuar como um intermediário entre um cliente e com um fornecedor específico de algum produto ali que ele precisa. Também, claro, a Comexport faz um trabalho ali de outsourcing, procurando fornecedores específicos, mas assim, respondendo diretamente a sua pergunta, o que mais motiva, né, a gente a fazer negócio com um país específico, seja ele do BRICS ou não, é a necessidade do nosso cliente final, tá bom? Certo. Eu gostaria de perguntar também como funcionam as etapas práticas de uma operação típica de importação ou exportação com os Emirados Árabes Unidos. Olha, não muda muito por conta da origem, tá? O que eu gosto de falar bastante pro pessoal e compartilhando com vocês também. O que vai mais mudar ali na tratativa de importação, o que vai mais determinar algumas coisas, vai ser mais a classificação fiscal do produto. A famosa NCM, que vocês devem estudar bastante, né? A Ana, professora de vocês, deve ter ensinado bastante sobre isso também. Então, não tem uma coisa muito específica ali com Emirados Árabes, tá? Claro que vai depender também do fornecedor específico, aí a gente entra também na questão do produto, questões de defesa comercial também, se de repente o fornecedor, por ele ser um fornecedor específico dos Emirados Árabes Unidos, de uma mercadoria específica, de um segmento específico, ele pode ter alguma espécie ali de antidumping, tá? Acredito que vocês devem ter visto isso em aula já também, mas explicando um pouquinho aí para quem está vendo no YouTube, né, o que é o antidumping, né? É uma forma, é como se fosse não vou dizer imposto, mas é como se fosse uma taxa punitiva para poder tentar igualar ali a mercadoria, o valor da mercadoria com a indústria brasileira aqui para, de certa forma, proteger o mercado nacional, tá? Então, muito vai depender do tipo de mercadoria e se, de repente, ela pode ter uma defesa comercial sendo dos Emirados Árabes ou não, tá? Mas, assim, da Emirados Árabes, na prática, né? Como funcionaria? É basicamente como a importação de vários outros países. Vai ter ali conhecimento de embarque, tá? Vai ter ali uma fatura comercial, packing list, aí entra a questão também do tipo de produto. Se a gente está falando ali de um veículo automotivo que a gasolina, por exemplo, que vai gerar um poluente, ele também precisa de um documento adicional do IBAMA para licenciar ali o carro em si, homologar o carro em si. Se for um alimento e bebida, vai precisar de um registro, às vezes, do mapa da Anvisa. Então, assim, cada operação ela vai mudar um pouquinho de acordo com o segmento e a origem vai ter algumas
mudanças também, algumas variáveis dependendo, tá bom? Certo. Bom, queria te perguntar também se existem diferenças culturais significativas que influenciam nas relações comerciais. Tem uma bem legal, bem bacana, que depois vale a pena pesquisar, que é a certificação halal, tá? O que já tem até como experiência, o pessoal do meu time também já passou por isso. Quando vai exportar, não necessariamente uma carne em si, pode ser algum outro produto, tá? Mas vamos pensar na prática ali um exemplo, tá? Exportação de carne de frango, por exemplo, para o Irã. Então, para fazer essa exportação, vai precisar de uma certificação halal, que ela vai determinar, né, os órgãos ali que vão ser possíveis de fazer a certificação, eles vão determinar ali que o frango, por exemplo, teve um abatimento ali tranquilo, seguiu uma regra específica, tá? Ou quando a gente também pensa em outros segmentos, que não vai ter um derivado de porco. Então, são várias questões bem específicas que é muito mais cultural do que comercial, do que estratégica, tá? Então, pode acontecer isso. Esse é um exemplo, tá? Mas podem ter outros aí de outros países também, tá bom? E como que a empresa lida com questões de conformidade e regulamentações internacionais, como licenças, documentação no geral, como o IBAMA, MAPA e até no caso halal do Emirados Árabes Unidos? A Comexport, justamente pelo tamanho hoje, tá? A gente tem um time de regulatório bem parrudo ali, esse do mesmo estilo de gente falar, mas é bem forte, bem intenso, que faz toda a validação de todos os produtos que a gente faz a importação, tá? Garantindo ali que a gente tem todas as licenças, todos os registros necessários, tá? E uma parte do nosso jurídico também fica cuidando de todas essas obrigações acessórias. Ah, o registro do mapa da Comexport está em dia, registro da Anvisa está em dia, licença sanitária está em dia. Então, isso tudo, a gente tem toda essa assessoria interna, né? Do back-office ali da empresa, tá? E além disso, né, como a gente é uma trading company que faz a intermediação entre o fornecedor e o cliente final, muitas vezes o cliente também precisa ter essas certificações, esses registros, tá? Então a Comex ela faz todo esse trabalho em conjunto ali com o cliente, meio que a quatro mãos, digamos assim, né, para garantir que tá tudo certo. Certo. E a certificação halal, você pode falar mais um pouco sobre? Porque como é uma certificação apenas para o Oriente Médio, como funciona? Tipo, o que eles querem nessa certificação? Não necessariamente só por Oriente Médio, tá? Se o país, de repente, exigir, às vezes o dono, né, tem essa cultura, já não necessariamente, foi mais um exemplo, mas ela é uma certificação específica que, eu não vou lembrar agora todos os detalhes, tá? Mas ela verifica se a mercadoria não tem nenhum derivado de porco. Cosmético, por exemplo. Às vezes vai fazer um cosmético que tem uma origem animal. Mas aí, por questões culturais, a empresa que vai receber, não necessariamente o Irã, ou não, pode ser algum outro país também. Tudo que vai reger isso, né? É a empresa em si. Então, pode ser que eles exijam que tenha uma determinação ali que não passou nenhum derivado de porco, por exemplo, no insumo. Então, vai ter uma empresa específica, tá, que vai fazer essa certificação halal e vai determinar que a mercadoria é assim. E quando for fazer a exportação, até mesmo na importação para o Brasil, tá? Pode ter alguma empresa que exija isso também. Então, na certificação vai estar lá especificando, ó, foi feito testes de amostragem, de lote, enfim, na mercadoria XYZ e está garantido que está de acordo com a certificação que vocês exigiram. Tá? Certo. Basicamente isso. Bom, quais são as rotas comerciais, marítimas ou aéreas e a sua empresa mais utiliza para a exportação ao Oriente Médio e como vocês escolhem entre modal marítimo ou aéreo, dependendo do tipo de carga? Uma ótima pergunta. Quando a gente pensa muito em Oriente Médio, né, a gente pensa muito em que vai passar por muita rota ali, às vezes que pode ter pirata, pode estar em guerra. Então, assim, gente, é bem complicado, né? A Comex, obviamente, ela vai usar ali as melhores rotas que não vão passar por essa parte, né, por algum lugar em conflito, tá? Inclusive, é até interessante depois, eu não sei se a Ana consegue disponibilizar, mas tem um documento chamado Bill of Lading, né, o conhecimento de embarque, o BL marítimo, né, o conhecimento de embarque do modal marítimo. Se vocês pegarem ele e lerem o verso, né, eles até colocam praticamente uma bíblia ali atrás de tanta coisa, de tanta regrinha que tem, eles até falam, né? Se passar por uma área que esteja em conflito, aconteça alguma coisa, às vezes eles não se responsabilizam pela carga. É até uma curiosidade, tá? Depois para vocês darem uma olhada, uma pesquisada, tá? Mas pensando muito no frete internacional, a Comexport ela tem muitos agentes de carga, muitos armadores já homologados conosco, e a gente vai procurar sempre usar as melhores rotas, nos melhores preços, nas melhores cotações. Então isso é bem tranquilo, tá? Não tem uma coisa não tem muita dificuldade nessa parte. E a outra pergunta que você fez, que é muito boa. Como que a gente escolhe
qual modal? O aéreo ou o marítimo? Tá? Vai depender de vários fatores. A grosso modo, a gente sempre pensa o seguinte: o aéreo é muito mais caro do que o marítimo, mas depende muito de volume, de recorrência, de urgência da mercadoria. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em eletrônico, um novo celular, por exemplo, gente, um frete marítimo da China até o Brasil, dependendo de onde vai parar, né, no Brasil, ele pode levar de 30 e poucos dias a 60 dias. Então, às vezes, quando a gente pensa no eletrônico, pega o iPhone, por exemplo. Gente, 60 dias para um produto eletrônico como esse é muita coisa, né? É praticamente 2 meses, de 12 meses, você às vezes atrapalha uma janela de lançamento. Então, obviamente, eles vão escolher o aéreo, de repente, para os primeiros lotes, para os primeiros volumes, e depois que estabilizou, já era um planejamento mensal, né? Um planejamento mais tranquilo, marítimo, e aí com isso consegue economizar um pouquinho no frete. Mas assim, depende muito de cada operação, tá? Se for pensar muito em indústria alimentícia, que tem todo um planejamento específico, vai procurar usar o marítimo, que aí vai acabar conseguindo um frete melhor, e obviamente vai ser mais volumoso, né? Containers e mais containers, vai acabar fazendo marítimo, tá? Veículo também é uma boa curiosidade. Veículos da China, né? BYD bombando, né? Por exemplo, aí a invasão chinesa no Brasil dos veículos, que são muito bons, inclusive, tem um volume absurdo e a maioria dos casos é marítimo, mas pode acontecer de alguma coisa urgente e acabar vindo aéreo, tá? Então é muito isso que determina o que a gente vai escolher. Marítimo, aéreo, ou entra muito no questão também, às vezes faltou alguma coisa, o cliente precisou mandar mais uma mercadoria para não parar a fábrica, vai fazer um frete aéreo, tá? Então depende muito ali de cada operação, mas basicamente é a questão de custo, urgência e volume, tá? Que vai fazer a gente definir se é marítimo ou aéreo. Tá bom. E voltando na resposta sobre os piratas, sobre questão de guerra, vocês já lidaram assim com alguma situação que tiveram que desviar a rota marítima ou aérea por conta de algum conflito que no momento aconteceu, que vocês não estavam prevendo isso? A gente ficou sem conseguir fazer um frete por conta de guerra no passado, mas uma coisa bem interessante que aconteceu, não tem a ver muito com pirata, tá? Sim. Mas é super interessante o navio Grande América. Se vocês forem buscar aí no Google como curiosidade, ele foi um navio que começou pegando fogo ali numa parte de químico e depois ele afundou. E ele era um navio roll-on, roll-off. O que aconteceu? Nós tínhamos cargas de veículo, muitas empresas tinham cargas de veículo ali, né? E esse navio afundou e todos os carros estão lá no fundo do mar, tá? Então, assim, é bem complicado, né? Quando acontece isso, a gente ligar pro cliente e falar, então, seu navio afundou. Então, assim, é complicado, tá? Mas aí justamente por isso que a Comex, ela trabalha muito com seguro internacional, um seguro internacional muito bom, inclusive, que a gente consegue aí cobrir isso, né? Enfim, são esses detalhes aí, mas especificamente, assim, por conta de guerra, pirata, não teve muitos casos, tá? Certo.